Boa noite, pessoal. Tava já concluindo a nossa live e aconteceu um problema com a bateria do meu celular, veja bem. E eu deixei meu carregador em casa, estou no escritório, mas não tem problema. Nossa missão aqui, o nosso propósito é te ensinar. Então nós vamos começar a explicar de novo aqui, né, para que a gente deixe essa live aqui, essa aula gravada, né, no Instagram. Então hoje o assunto que nós vamos falar também vai te ajudar, vai contribuir para que você mais do que dobre o valor investido a cada 12 meses. A intenção é essa, o foco é esse e nós vamos continuar a te ensinar. É o mesmo resultado que os meus clientes aqui no escritório têm, é o resultado que eu quero que você tenha no investimento em leilões de imóveis. Hoje nós vamos falar aqui de dois aspectos importantíssimos e que deixam, né, entrever com clareza solar o quanto é importante a leitura adequada, a análise adequada do edital no leilão de imóveis. Eu vou falar primeiro aqui para vocês e ensinar a vocês sobre a importância da leitura do edital dentro do contexto da nua propriedade e também, né, dentro do contexto das obrigações tributárias que existam ali sobre aquele imóvel, que tenham, né, que recaiam sobre o imóvel. O edital, ele é, pela própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ele é, nesses casos, maior do que a própria lei. Veja bem, é um absurdo esse entendimento, mas o fato é que é um entendimento jurisprudencial majoritário em que atualmente nós temos que debruçar, né, e que atualmente nós temos que conviver quando se trata de leilão de imóveis. E a nossa intenção é sempre lucrar, né, de forma consistente, juridicamente amparados, né, pela legislação e pela jurisprudência. A leitura do edital ela é importante, né, como uma introdução rápida aqui, porque uma boa análise do edital fará toda a diferença no quesito segurança para o seu investimento. O seu investimento ele terá muito mais segurança se você fizer uma análise escorreita, uma análise que seja realmente, né, eficiente. E eu costumo dizer, e não só dizer, mas reafirmar na minha prática diária, que os leilões de imóveis, eles constituem uma modalidade de investimento que é única no mercado. Por que é única? Porque nos leilões de imóveis, o risco ele é afastado pelo próprio investidor. Não existe outro investimento em que o próprio investidor afasta o risco. Por exemplo, na Bolsa de Valores, por mais que você estude, se debruce sobre o tema, né, mercado de ações, criptomoedas, o seu investimento, ele não estará sob o seu controle, de forma alguma. O risco do mercado, ele é volátil. Existe um princípio que chama-se volatilidade do mercado. Então, quando você investe lá na Bolsa de Valores, você não tem controle algum do investimento. E aqui nos leilões de imóveis? Aqui nos leilões de imóveis você tem controle 100% do seu investimento, porque o risco ele é proporcional à sua análise, ao seu planejamento, e você sempre começa um planejamento com a análise do edital. E hoje, né, nós trouxemos esse tema e dividimos ele em dois aspectos apenas, porque se a gente for falar de todos os aspectos aqui, são 3 dias de aula para concluir o raciocínio. Então nós vamos falar de dois aspectos aqui que já vão servir muito para o seu investimento, e sobre esses dois aspectos hoje aqui o meu compromisso é que você saia sabendo tudo, certo? Vamos lá. A importância do edital, ela se verifica naqueles leilões de nua propriedade. E por que ela se verifica nesses leilões de nua propriedade? Porque tem muita gente que, por não ler o edital, ou por ler e não entender o que está ali no edital do leilão, tem comprado a nua propriedade imobiliária em
leilões de imóveis achando que está fazendo um excelente negócio. E por que não é um excelente negócio, não é um bom negócio a nua propriedade, a aquisição em leilão de imóveis da nua propriedade? Porque quando você se deparar com um leilão de nua propriedade, quer dizer que se você arrematar ali aquele imóvel, você estará arrematando apenas a nua propriedade desse imóvel. Por quê? Porque isso indica que há um usufrutuário naquele bem, que tem o direito de usar e gozar daquele bem, geralmente por uma vida inteira, porque geralmente os usufrutos são estabelecidos de forma vitalícia durante uma vida inteira. Então, quem arremata a nua propriedade e vai pleitear a posse para o juiz, vai se deparar com um despacho que deverá seguir mais ou menos a seguinte fundamentação. Olha só, investidor, você comprou a nua propriedade apenas. E quando você compra a nua propriedade, você não tem direito à posse enquanto o usufruto não se extinguir. E no caso, no 99% dos casos, o usufruto só se extingue depois da morte do usufrutuário. Porque em 22 anos de carreira, eu tenho uma experiência já considerável. São 22 anos de carreira como advogado. Sabe quantas vezes eu vi um usufruto que foi estabelecido por menos de uma vida inteira? Apenas uma vez, onde eu me deparei com um usufruto que foi estabelecido pelo período de 10 anos. Quer dizer, uma nua propriedade existia sobre aquele imóvel e um usufruto existia sobre aquele imóvel pelo período de 10 anos. O que implica em dizer que durante 10 anos quem exerceu a posse naquele imóvel foi o usufrutuário. Mas o fato é que, na imensa maioria das vezes, o usufruto será estabelecido como vitalício, o que quer dizer que o arrematante da nua propriedade, quando ele arrematar a nua propriedade, ele não poderá tomar posse do bem imóvel, porque ele deverá respeitar o período do usufruto. E se esse usufruto for vitalício, que a probabilidade é imensa, né, de ser vitalício, ele terá que aguardar aí, né, a morte de quem está ali naquele imóvel. Além de ser um péssimo negócio, é algo muito macabro, né? Você comprar algo e ter que esperar alguém morrer para você tomar posse do imóvel. E qual a correlação que tem com a importância de ler o edital e de saber interpretar o edital, o que eu estou dizendo aqui para você? A correlação é exatamente que você sabendo ler o edital, analisar o edital, se você se deparar com uma cláusula lá que diga que o que está sendo leiloada é a nua propriedade, você saberá que você não poderá tomar posse e que o usufruto pode ser que seja vitalício. E aí você pode solicitar, inclusive, informações para o leiloeiro, né? Ou entrar no processo, no caso de leilão judicial, e verificar se aquele usufruto é vitalício, né? Que você verá que na maioria das vezes esse usufruto é vitalício, né? Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida de que o leilão, né, a arrematação de nua propriedade é uma fria. A única hipótese em que ela é aceitável é quando o filho arremata a nua propriedade do pai, que tem como usufrutuário do imóvel o avô. Isso acontece. Isso é algo que eu já vi acontecer. Então isso não foi nem arrematar, ele comprou a nova propriedade, na verdade, diretamente do pai. Aí se justifica, porque o imóvel já é ali da família. Mas tome cuidado, todo cuidado com a leitura do edital é pouco. Então a nossa missão aqui, o nosso propósito é te ensinar o beabá para que você tenha os mesmos resultados que os meus clientes aqui no escritório têm tido no decorrer dos anos. E aqui a nossa meta é dobrar o valor investido a cada 12 meses. A cada período de 12 meses. Meus clientes colocam, quem coloca hoje, né? Quem entra hoje
no mercado de leilões e coloca em uma arrematação o valor de R$100 mil, uma arrematação orientada por nós, a nossa meta é que ele daqui a um ano ele tenha R$200 mil no banco lá depositado, advindo dessa arrematação. E aí isso é algo que não para, porque ele vai pegar, nossa orientação é que ele pegue novamente esse dinheiro e reinvista no mercado de leilão de imóveis. Aqui mesmo no Instagram tem fixado aqui uma arrematação de um cliente aqui do escritório, que ele mais do que dobrou o valor investido, muito mais, em uma única arrematação no leilão judicial de massa falida. Ele investiu R$980 mil, arrematou, né, um conjunto de barracões industriais por R$980 mil, e o valor em terceira praça no leilão judicial de falência, e o valor desses barracões hoje no mercado chega a R$7.797.000. Ele multiplicou por quase 8 vezes o valor que ele investiu em uma única arrematação. Então aqui, né, com todas essas aulas que eu dou aqui e que eu deixo gravadas aqui, a intenção é cumprir um propósito de te ensinar também a obter os mesmos resultados que os meus clientes têm obtido aqui no escritório. Eles estão mais do que dobrando o valor investido a cada período de 12 meses. Então hoje é uma aula muito importante. Nós já falamos aqui de um dos aspectos que nós queríamos ensinar para vocês, que é a questão do leilão de nua propriedade. Tome cuidado, olhe o edital, analise, se lá tiver que é leilão de nua propriedade, não participe, porque você vai comprar um imóvel que tem o usufrutuário, que tem o direito de ter a posse desse imóvel via de regra durante a vida inteira, e não é um bom negócio, porque o negócio é você arrematar por um bom preço, tomar posse rápido desse imóvel e vender também num período de 6 meses a 1 ano esse imóvel, para que você tenha uma liquidez e uma rotatividade do seu capital. Ficar lá com uma nua propriedade esperando um usufruto se extinguir, que via de regra vai ser pela vida inteira, não é um negócio, obviamente, por razões muito óbvias, não é um negócio indicado para ninguém, certo? Então o primeiro aspecto é esse, né? Leia o edital, e aqui eu citei um exemplo prático, né, para que você não se esqueça de que leilão de nua propriedade, estando no edital, você já chegou ali na cláusula que diga lá, né, que o que está indo a leilão é a nua propriedade, já saia do leilão, não entre, porque você vai ter chateação. Um outro aspecto, esse cabe até uma crítica construtiva que nós faremos aqui, né, nessa aula para jurisprudência do STJ, um outro aspecto que demonstra a importância enorme de se fazer uma leitura adequada, uma análise adequada do edital, é o fato relativo aos débitos de ordem tributária, IPTU, que recaia sobre o imóvel que você está arrematando. O que o Código Tributário Nacional diz? Artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional. A lei diz que os débitos de ordem tributária relativos à propriedade, e obviamente que é o IPTU, que é o Imposto Predial, né, Territorial Urbano, eles, em caso de leilão, eles deverão ser pagos, né? Os débitos de IPTU deverão ser pagos com o produto da arrematação. Mas veja só a força que a jurisprudência do STJ deu para o edital. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veio e deu uma interpretação que é majoritária. Na verdade, lá na Corte Superior é uníssona, né, unânime, de que mesmo com a lei estabelecendo essa obrigação de subrogação do débito de IPTU no valor da arrematação, lá no artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mesmo havendo essa determinação, se o edital prever que esse débito ele é de responsabilidade do arrematante, assim o será. Quer dizer, trocando em miúdos, se o edital disser que a dívida tributária que recai sobre o imóvel relativo ao IPTU deve ser paga pelo arrematante,
não adianta você invocar o artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, porque a jurisprudência lá do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que havendo previsão no edital, os débitos tributários não são subrogados no valor da arrematação, devem ser pagos realmente pelo arrematante. É dizer mais ou menos o seguinte: se o edital disser que há débito tributário e que esse débito tributário é de responsabilidade de quem arrematar esse imóvel não poderá invocar o que a lei diz, porque a interpretação jurisprudencial pacificou que o edital, nesse caso, ele vincula o arrematante. Então é muito importante que você faça uma análise adequada do edital sempre que você for participar de uma asta pública, viu? Não deixe jamais de fazer isso previamente, de forma planejada, de forma adequada, porque nos leilões de imóveis, como eu sempre digo, a opção de colocar em risco o dinheiro investido ou não, né, ou de fazer um investimento seguro, é do próprio arrematante, do próprio investidor. Porque se um investidor entra num leilão sem uma análise adequada do edital, sem uma análise adequada da documentação ali do imóvel, ele vai estar entrando numa verdadeira loteria. Ele pode até ter sorte, mas ele também pode ter azar, e aí vir a ter um prejuízo, né? Uma dor de cabeça que seria totalmente evitável. Então, a análise bem feita pelo investidor retira 100% o risco de prejuízo nos leilões de imóveis. É algo incrível. Por que eu digo incrível? Porque é o único investimento que existe na face da terra em que o investidor é responsável pelo risco. Se você for investir lá na Bolsa de Valores, você, por mais que você seja estudiosa do mercado de ações, do mercado de capitais, do mercado de criptomoedas, você não terá o controle e o poder de afastar o risco como o investidor no mercado de leilões de imóveis tem. Porque no mercado de leilões de imóveis, a análise eficiente faz toda a diferença. E mais do que fazer a diferença, afasta totalmente o risco. Eu estou falando mesmo de 110% de proteção do seu capital. Então a análise é muito importante. E hoje a aula também é importante porque nós estamos falando do edital. A análise do edital é a primeira análise que o investidor deve fazer, para evitar, como nesses dois exemplos que nós estamos tratando nessa aula, de você comprar uma nova propriedade e de repente ir lá tomar posse do imóvel, né? E de repente você descobrir ali que você não adquiriu o imóvel como você pensava, você adquiriu apenas a nova propriedade do imóvel, e como você adquiriu a nova propriedade, você deverá aguardar o usufruto estabelecido naquele imóvel se extinguir com o tempo. E geralmente qual que é esse tempo? Via de regra, esse tempo é a vida toda, porque o usufruto geralmente é vitalício. Então você vai ter que aguardar o falecimento do usufrutuário para você tomar posse do imóvel que você arrematou. E por quê? Como que acontece isso? Por que acontece isso? Qual que é a coincidência de todas as circunstâncias fáticas em que acontece isso? A coincidência é que em todas elas, a pessoa que entrou no leilão se aventurou. Ela jogou o dinheiro dela numa aventura, achando que leilão é como essas, né, bets aí que a gente vê aí, né, nos jogos de futebol, de basquete, nos esportes em geral. Não é aposta. Leilão é investimento organizado. E é o único investimento, eu digo isso com a mais absoluta segurança para você, que é o único investimento em que o planejamento do próprio investidor retira 100% do risco. Não existe nenhum outro investimento que possibilite isso para o investidor, essa segurança.
E dentro desse contexto, como se não bastasse essa grande vantagem, né, que é essa possibilidade do próprio investidor retirar o risco total da operação pela análise eficiente, como se não bastasse essa vantagem, ainda há a lucratividade. Meus clientes aqui no escritório estão mais do que dobrando o valor investido a cada 12 meses. E é isso que eu quero ensinar para você aqui no Instagram. Eu quero também te ensinar a ter os mesmos resultados, os resultados que os meus clientes estão tendo aqui no escritório. Eles estão mais do que dobrando o valor investido a cada 12 meses. E tudo começa e tudo se fundamenta numa análise eficiente. E essa análise eficiente começa com o tema da aula de hoje, que é a importância da análise do edital. O edital é o primeiro passo. É a porta de entrada do leilão é o edital, porque o leilão ele contém as regras do certame, né? Nesses dois exemplos que nós estamos trabalhando hoje aqui, né? E nós já podemos ver, né? No exemplo dos débitos tributários, o STJ já entendeu que, mesmo havendo disposição legal de que deve ser pago com o produto da arrematação, se o edital prevê o contrário, é o contrário que vai vigorar, é o que está no edital, é o que vai vigorar. Então toda a atenção é pouco ainda. Você precisa ter uma análise eficiente para ter um investimento em leilões de imóveis 100% seguro. E aqui eu vou te ensinar, toda semana eu estou aqui, todos os dias eu estou postando conteúdos que com a intenção de te auxiliar. E eu tenho uma meta, é te auxiliar a ter os mesmos resultados que os meus clientes têm tido aqui no escritório. Meus clientes, eles estão mais do que dobrando o valor investido a cada 12 meses. Não pensa que isso é passe de mágica, não. Isso aí é organização, planejamento, persistência e consciência de que no mercado de leilões você tem a capacidade e o poder, é exatamente essa palavra, o poder de afastar 100% o risco da operação. Nenhum outro investimento tem essa possibilidade. E isso torna mais atrativo o investimento em leilões de imóveis. Porque a partir do momento que você tem o controle do risco, você tem a segurança total. Se você não for um improvisador, uma improvisadora, né, que aventura com o seu dinheiro. Porque os improvisadores, eles acham geralmente que eles sabem tudo, que eles não precisam planejar e que eles contam com a sorte porque é assim que tem dado certo, né, na vida deles. Mas o fato é que eu não brinco com o meu dinheiro e nem deixo que os meus clientes brinquem com o dinheiro deles. Aqui no escritório nós temos uma análise muito, mas muito consistente da segurança, porque nós temos essa consciência de que a nossa análise, ela evita o risco, ela retira o risco total da operação. E aí o investidor e a investidora podem fazer aí um investimento que seja seguro e rentável, certo? Então, hoje nós aqui aprendemos a importância da análise no leilão. É algo óbvio, mas que muita gente não faz. Muita gente se aventura, vai lá, faz inscrição no site do leiloeiro, entra lá, começa a dar lance e de repente na primeira arrematação dá uma sorte danada, na segunda arrematação já dá uma sorte mais ou menos e na terceira geralmente ele toma um prejuízo porque a sorte ela não segue os experientes, né? Até existe uma sorte de iniciante mesmo, isso aí eu acredito, mas quem vai persistindo ali, né, persistindo no improviso, tende a ter se surpreender com algo negativo lá na frente. Então, eu quero que você tenha consciência de que, se você já investe no mercado de leilões, ou se você pretende investir no mercado de leilões, não existe de imóveis, não existe nenhum, veja bem, não existe nenhuma modalidade de investimento que se compare aos leilões de imóveis quando o assunto é segurança e rentabilidade. Porque aqui no universo dos leilões de imóveis, o risco ele é afastado totalmente pela sua análise, pela análise adequada do investidor. Lá na Bolsa de Valores não adianta analisar não. Lá tem uma tal de volatilidade do mercado que está fazendo gente perder dinheiro todo dia. Né? E não é culpa de quem
está investindo, ou da própria corretora lá de investimento, né, banco de investimento, que seja, é culpa do mercado mesmo. O mercado é volátil, você não tem o controle no mercado de ações. Aqui no universo dos leilões, a coisa é diferente. O investidor tem o controle 100% da operação, e ele tem capacidade de decidir com antecedência não investir em determinado imóvel, porque não passou pelo crivo de uma análise consistente. Então a análise no mercado de leilões afasta totalmente o risco e proporciona que você tenha os resultados que os meus clientes têm tido aqui no escritório, que é mais do que dobrar o valor investido a cada 12 meses. E aqui hoje nós tratamos de 2 exemplos muito corriqueiros, né, que é o exemplo dos débitos tributários, né, mal analisados, que causam prejuízo, e da nua propriedade. Então, recordando aqui, o que nós falamos hoje aqui é que o que afasta o risco nos leilões é uma análise eficiente. Essa análise começa com a análise do edital. Não basta você ler o edital, você precisa entender o que está no edital, porque lá no edital você pode encontrar várias pegadinhas, várias surpresas, e hoje nós estudamos 2 aqui. Primeira surpresa que nós estudamos hoje: o investidor vai e arremata a nua propriedade do imóvel, e aí ele vai lá tomar posse do imóvel e descobre que no caso de nua propriedade ele não pode tomar posse do imóvel, porque existe um usufrutuário que tem direito à posse, e esse usufruto geralmente é para a vida toda. Olha o prejuízo que a pessoa toma por não saber analisar o edital, ou por não analisar definitivamente nada do edital. E há as 2 hipóteses acontecendo, e que tem causado prejuízos por arrematações de nua propriedade. Então, todo cuidado é pouco, mas também ao mesmo tempo, né, que o mercado de leilões de imóveis é considerado um mercado sofisticado, também é muito simples você aprender. Existe um checklist, né, que você pode aprender, e aqui o meu compromisso com você é te ensinar, porque eu quero que você tenha os mesmos resultados que meus clientes, que estão mais do que dobrando o valor investido a cada 12 meses. E o segundo tema que nós tratamos hoje aqui, que também causa prejuízo para os investidores, né, é que muitas vezes, né, as pessoas entram no leilão e não olham o edital, e lá está constando que os débitos de IPTU devem ser pagos pelo arrematante. E aí, eu tratei aqui, até fiz uma crítica construtiva à jurisprudência. Por quê? Porque o artigo 130, vejam só que curioso e quão revelador é isso da força do edital no leilão. O artigo 130 do Código Tributário Nacional, no seu parágrafo único, determina de forma expressa, muito clara, que nos leilões de imóveis, quando você arremata o bem imóvel e esse bem imóvel tem IPTU, o arrematante não pode, pela lei, ser responsabilizado pelos débitos de IPTU, porque o valor que ele paga com a arrematação para arrematar o imóvel deve subrogar no valor do débito tributário. O que quer dizer isso? Deve-se usar o valor da arrematação para pagar os débitos tributários, entregar o imóvel sem dívida tributária de IPTU para o arrematante. É isso que a lei diz. Entretanto, todavia, o Superior Tribunal de Justiça deu uma interpretação totalmente diversa da literalidade da lei e diz que, se o edital prevê que o débito de IPTU existente sobre o imóvel é de responsabilidade do arrematante, assim o será. O arrematante deverá pagar os débitos de IPTU, além de pagar a arrematação, deverá pagar os débitos de IPTU. Daí eu chamo a atenção para o aspecto que nós estamos tratando nessa aula, da importância da boa análise, da análise eficiente quando se trata de leilões de imóveis. Porque o que uma análise eficiente iria diagnosticar nesse caso dos débitos tributários? Ia diagnosticar o seguinte: veja só, uma análise eficiente vai olhar o edital. Lá no edital está dizendo que os débitos de IPTU devem ser pagos pelo arrematante. Já passou e já filtrou isso aqui numa análise eficiente. O que
quem está ali, um investidor prudente, né, aquele que realmente analisa, vai fazer? Ele vai solicitar do leiloeiro, se o edital não prevê, qual que é o valor do débito de IPTU existente. E aí vamos supor que nesse imóvel aí tenha um débito, aqui do nosso exemplo, tenha um débito de R$10.000 lá, no valor de R$10.000 de IPTU. O investidor que planeja, ele vai colocar na planilha de custo dele que existe R$10.000 de IPTU para efeito de calcular o lance máximo que ele pode chegar. E esse lance máximo, ele leva em consideração diversas circunstâncias. Desde do chaveiro que vai ter que pagar para trocar a fechadura do imóvel. Porque daí sim você terá a noção exata, né, precisa, né, e assertiva do lucro que você vai ter. E assim, quando você faz assim, você está realmente profissionalizando a sua atuação como investidor. Está afastando 100% do risco. Está aplicando o melhor direito, né, o melhor da lei, da jurisprudência, o que realmente te protege, né, e o que realmente você tem que se precaver. E também organizando o aspecto financeiro da aquisição. Colocando ali tudo que você vai ter de gasto. Muitas vezes você vai detectar no edital que existe um débito de IPTU tão alto, né, que torna inviável a arrematação, porque você não vai ter o lucro esperado, ou vai ter um lucro significante, ou sequer vai ter lucro. Então a análise é muito importante. Não se esqueça desses dois aspectos que nós tratamos hoje. Primeiro, leilão de nua propriedade. Fique longe. Fique longe de leilão de nua propriedade. Por quê? Porque quando o leilão for de nua propriedade, isso indica que existe um usufrutuário que tem direito à posse do bem enquanto o usufruto existir. E geralmente o usufruto é vitalício. Então o que isso quer dizer em última análise? Quer dizer que você não tomará posse do imóvel enquanto o usufruto não se extinguir. E sendo ele via de regra vitalício, quer dizer que você deverá macabramente aguardar a morte do usufrutuário. Isso é um absurdo, né? Em termos de investimento, é uma situação horrível, e eu já vi gente passando por isso, que arrematou numa propriedade por não saber decifrar o que está no edital. O segundo ponto é com relação aos débitos de IPTU que nós tratamos hoje aqui. Mesmo a lei dizendo que deveriam ser abatidos no valor da arrematação, o STJ diz que mesmo com esse dispositivo do artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, se o edital prevê que os débitos de IPTU são de responsabilidade do arrematante, o arrematante deverá, além do pagamento do lance, deverá pagar também os débitos de IPTU do período anterior à arrematação. Então, tome cuidado e não se esqueça que a análise eficiente afasta 100% do risco no mercado de leilões de imóveis. E eu vou mais além. Não existe nenhuma outra modalidade de investimento com a rentabilidade dos leilões de imóveis que te proporcionem a você mesmo, pessoalmente, afastar o risco da operação em 100%. Não existe. Lá no mercado de ações, nas criptomoedas, que dão uma rentabilidade relativamente boa, porque também nem se compara aos leilões, mas que dão uma rentabilidade relativamente boa, os leilões de imóveis. Lá você não tem controle, porque lá vigora a volatilidade do mercado. Você não tem controle algum. Nos leilões de imóveis você tem controle. Por quê? Por que você tem controle do risco nos leilões de imóveis? Porque a análise eficiente retira a possibilidade total de você ter um prejuízo, de você colocar o seu dinheiro em risco. Então, hoje nós aprendemos esses dois aspectos. Na segunda-feira nós vamos voltar com mais alguns aspectos de suma importância para o seu sucesso nesse mercado. E não se esqueça, o meu propósito é ensinar você a atingir os mesmos resultados que os meus clientes aqui do escritório têm obtido no decorrer dos anos. Eles estão mais do que dobrando o valor investido a
cada 12 meses. E é isso que eu quero que você aprenda a fazer, com segurança, sem se aventurar, sem improvisar, planejando, né, com a aplicação da lei, da jurisprudência. É coisa muito simples. Você não precisa ser advogado para aprender isso que eu estou ensinando aqui. E aqui eu tenho mais um compromisso, que é jamais falar de forma superficial das coisas. Eu falo de forma muito, mas muito profunda mesmo. Quem quer realmente aprender, vai lá embaixo no Instagram, aqui no perfil, pega da primeira live e vem assistindo, que vocês têm um conteúdo riquíssimo. Aqui no Instagram já tem um curso aqui, né, só em lives aí que a gente deu, nessas aulas que a gente deu, e que me deixa muito feliz, né, porque eu vejo muita gente, né, que tem me mandado recados no direct, que tem aplicado o conhecimento que a gente tem passado aqui e que tem conseguido arrematar. Outra coisa, se você tiver dúvida, pode me perguntar aqui, né, no direct. Tem o WhatsApp nosso aqui, do nosso suporte também aqui no Instagram. Eu estou à disposição. Meu propósito é ensinar você a obter os mesmos resultados que os meus clientes têm obtido aqui no escritório, que é mais do que dobrar o valor investido a cada 12 meses. Não é mágica, é trabalho organizado, é um investimento de forma organizada. E é possível sim, porque eu tenho visto isso acontecer todos os dias. Então, na segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui novamente no nosso perfil no Instagram, com mais uma aula onde eu vou ensinar mais alguns aspectos que vão te conduzir a esse caminho de mais do que dobrar o valor investido a cada 12 meses no mercado de leilões de imóveis. Até segunda-feira. Um abraço.